Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esse estudo promovido pelo CETRELF, Centro Espírita Terceira Revelação Luz e Verdade. Essa casa é situada aqui em São Paulo, no bairro da Vila Romana, Lapa, região oeste de São Paulo. Todos os sábados, nesse horário entre 17 e 18 horas, nós abrimos aqui um estudo, período de 1 hora, de uma das perguntas do livro O Consolador. O livro O Consolador é um livro da lavra do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. É um livro de perguntas e respostas. Perguntas elaboradas pela FEB na década entre 30 e 40, levadas até o nosso irmão mentor, coordenador dos trabalhos do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. E Chico, através da sua mediunidade, da psicografia, trouxe para nós um pouco mais de reflexões sobre diversos pontos, pontos esses que foram abordados e estão presentes dentro da codificação espírita, mas que o nosso irmão Emmanuel nos traz mais reflexões. Como todos os pontos que são abordados dentro da doutrina espírita, o cristianismo redivivo, que faz um estudo aprofundado dos ensinos de Jesus, anotado pelos seus evangelistas Marcos, Mateus, Lucas e João. Todos os ensinos de Jesus são como diamantes, e que nós, através da doutrina espírita, conseguimos avaliar algumas das facetas desse diamante. Nosso irmão Emmanuel, através da sua psicografia, a psicografia do Chico, e através dessas perguntas e respostas, nos traz mais reflexões sobre outras facetas, nos traz reflexões sobre outros pontos de vista, e com isso abrindo para nós um pouco mais o ensinamento que o nosso Mestre Jesus Cristo veio nos apresentar, veio não apresentar, mas veio viver há mais de 2000 anos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecer aos nossos mentores e guias espirituais que nos acompanham, a toda essa pleiade de espíritos que nos acompanham sempre aqui presencialmente ou pela internet, sempre também ali presente, e que fornece, fornece melhor dizendo, nos faculta, né, nos ajuda na formação dessa corrente de bons pensamentos. Corrente onde nós vamos aqui adentrar e seremos ali inspirados, intuídos, a fim de que essas reflexões possam trazer um pouco mais de refrigério aos nossos corações. Agradecidos então a toda essa equipe espiritual, aos benfeitores, aos nossos mentores e guias que nos acompanham. Vamos iniciar os nossos trabalhos, os nossos estudos da tarde de hoje, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Bom, hoje nós vamos fazer a pergunta de número 290. Ela está dentro do bojo das perguntas que fala sobre Jesus, o Evangelho e a persona de Jesus. O Evangelho, o código moral de conduta do ser humano, a vida de Jesus, a persona Jesus. Nós vamos falar um pouco sobre Jesus. E falar sobre Jesus não é fácil, é um tema realmente um pouco complicado. Nós já fizemos diversas perguntas, nós começamos na pergunta de número 282. Estamos na pergunta de número 290 e temos apenas mais uma pergunta para terminar essa parte. E aí nós vamos entrar num outro tema, um tema muito interessante, que vai falar sobre religiões. Religiões de uma maneira geral, não vai trabalhar apenas com o cristianismo, ela vai falar sobre o judaísmo, o cristianismo, protestantismo, ou seja, todas as religiões de cunho espiritualista, bem como o espiritismo. O espiritismo trabalhando com a doutrina dos espíritos, trabalhando com o evangelho segundo, trabalhando com o evangelho de Jesus, o código moral de conduta do ser humano, e todas as outras religiões num cunho espiritualista. Todas elas são espiritualistas. Mas isso é um pouco mais adiante. Ainda temos a pergunta de hoje, a 290, e ainda na semana que vem mais uma pergunta encerrando essa parte que trabalha com o tema Jesus.
Eu vou compartilhar com vocês a pergunta para a gente ler e refletir um pouquinho sobre a resposta da pergunta 290. A pergunta de hoje é bem curtinha e a resposta mais curtinha ainda. Na verdade, ela poderia finalizar apenas com o sim. Mas Emmanuel, ele quebra o nosso galho, ele dá mais vamos dizer assim, mais um parágrafo para a gente poder, vamos dizer assim, aprofundar um pouco mais a respeito desse assunto. A pergunta de hoje é: poder-se-á, lógico, o livro é da década de 40. Obviamente, num livro da década de 40, a gente ainda tem mesóclise. Então, ela começa com uma mesóclise. Poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração do seu sentimento nos ensinos. Poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das suas palavras, guardando a eterna vibração do seu ensinamento, do seu sentimento nos ensinos. Antes da gente partir para a resposta, né? O próprio Evangelho de João, ele inicia-se e o verbo se fez carne. E o verbo é a palavra, né? Então, é, a resposta não poderia ser diferente de sim de jeito nenhum, né? Se o próprio Evangelho de João começa, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, se o verbo se fez carne, óbvio que na sua expressão fenomênica, principalmente no que diz respeito às parábolas, é óbvio que tudo estaria ali presente, guardando a eterna vibração, vibração é sentimento, do seu sentimento nos ensinos, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, na resposta, obviamente, a resposta, porque é como se fossem duas perguntas, né? Elas são duas perguntas interligadas, tem uma vírgula só separando, mas são como se fossem duas perguntas, né? Reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, e aí, guardando a eterna vibração, ou seja, anunciando de sentimento nos seus ensinos, ou seja, como a gente já viu a abertura do Evangelho de João, e como a gente já sabe que Jesus fala, principalmente lá no. A gente percebe isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, não ponhais a candeia embaixo do alqueire, quando trabalha sobre a árvore, né? E Jesus fala: reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Fruto bom, uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore má produz frutos maus. Então, e aí ele continua. Então, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você vai lá no Evangelho de João, também quando ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor, as ovelhas conhecem minha voz. Ele fala também, eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Meu pai é o agricultor. E ele vem e poda para que a videira, para que os ramos cresçam e produzam mais frutos. Ou seja, tudo está dentro desse sentimento, está dentro dessa expressão fenomênica da palavra. Vós sois os ramos que estão ligados à videira verdadeira, que é Jesus. Então, todo o sentido evangélico está presente. Então, aqui não dava para ser diferente de sim. E aí ele continua. As parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam. Está no futuro do presente, né? A gente precisa lembrar que todas as vezes que Emmanuel, esse pessoal, utiliza um verbo no futuro do presente, ele está colocando esse verbo normalmente numa condição que dentro do grego a gente chama de auristo. No português Brasil, a gente não tem, nem no português, nem no inglês, a gente não tem um verbo que possa simbolizar um auristo. O que que é um auristo? Um auristo é um verbo que simboliza um ato, uma ação
que simboliza uma ação que ocorreu no passado, que ocorre no presente e que ocorrerá no futuro. Nós não temos nenhum tempo dentro do português que a gente possa trazer uma ação que tenha passado, presente e futuro juntos. Não tem, não tem. E em nenhuma outra língua. No grego, principalmente no grego koiné, ou no grego, que é o grego antigo, né? Você tem essas expressões verbais. Então, por isso que você encontra muitas vezes as respostas de Emmanuel colocadas no futuro do presente. Quando ele lança um verbo no futuro do presente, desabrochariam, quer dizer que essas sementes que Jesus falou em parábola com as pessoas que estavam ali em volta deles, não quer dizer que aquelas pessoas não tenham entendido. Elas entenderam de acordo com a capacidade de cada um. Uma parábola, ela normalmente é um ensino que toca o coração das pessoas dentro da capacidade que cada um tem de entendimento. Naquele grupo social, naquela época, falando para os judeus, aquelas pessoas entenderam o que era para elas importante e o que trazia no refrigério, trazia consolo para o coração delas. Então, normalmente, quando você pega assim, sementes divinas que desabrochariam, ele não está querendo dizer que está no futuro do presente. O que que é o futuro do presente? É uma ação que está acontecendo agora no presente e que vai ter um desencadeamento lá no futuro. Quando ele coloca essa situação, é porque ele não encontra dentro da construção verbal no português Brasil um verbo que poderia significar uma ação que ocorreu com a presença de Jesus, que ocorre hoje e que vai ter um resultado lá no futuro. Não há um tempo verbal para isso. Então, todas as vezes que você pega um livro de Emmanuel, um livro de Humberto de Campos, um livro, principalmente os livros da nossa irmã Joana de Ângeles, e que aparece um verbo no futuro do presente, você pode ter certeza que é um auristo. É algo que está acontecendo, é uma ação que aconteceu no passado, que está acontecendo no presente e que vai ter um resultado lá no futuro. É uma ação que compreende os três tempos verbais, mas por uma falta de estrutura nossa, na nossa língua portuguesa, ele é obrigado a colocar o futuro do presente. Ah, isso daí é fundamental. Olha, para nós que estamos estudando com profundidade, e principalmente para nós que estamos aí, principalmente trabalhando com NEP, essas coisas, é importante a gente trazer essas notícias. Vou fazer isso numa palestra pública? Lógico que não. Sabe sentido. Pode, entendeu? Se a gente está estudando num grupo de estudo, não vai poder deixar coisas desse ponto passar batido. Entendeu? Você pega e tem que trazer pelo menos a ideia para que as pessoas comecem a, olha, raciocinar um pouco mais, sempre que é uma ação, ela aparece no futuro do presente, ou seja, vai desabrochar algo que vai ocorrer. Inclusive, ele vai colocar mais adiante, mais tarde, entre vírgulas, né? Para lembrar para você, olha, é uma ação, tá? Pensa bem, ó, sementes divinas que desabrochariam, entre aspas, mais tarde. Quer dizer, nem precisaria ter isso. Ele está te reforçando. Olha, isso aqui é uma ação que ocorreu lá no passado. A parábola foi contada por Jesus. Ela tem uma ação no passado, ela tem uma ação no presente, ela tem uma ação no futuro, ela vai desabrochar no momento certo, ela tem os três pontos do tempo. Então, isso é importante quando a gente está vendo uma resposta nesse nível, para a gente não perder o foco. E você tem um foco de uma ação, que é uma ação que tem passado, presente e futuro. Mais tarde, em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Resposta boa, né? Resposta boa, Limpa. limpa, tranquila. Primeira coisa que a gente precisa pensar é sobre parábolas. E para isso, eu vou trazer aqui algumas coisas para a gente lembrar, pelo menos para que a gente lembre algumas coisas. Eu vou fechar esse share aqui e vou fazer o share de uma outra parte para a gente fazer uma conversa bem rápida a respeito disso. Não, não é isso aqui. Stop share. Será que eu não deixei aberto? Não deixei aberto isso. Não é aqui? Acho que é aqui. Não, não é aqui também. Ué, onde é que eu deixei? Ah, tá aqui no roteiro de aula. Peraí. Volta pra cá. Fecha esse cara. Abre esse cara. E aqui agora ele vai aparecer para vocês.
Roteiro de aula. O que é uma parábola? Primeiro que parábola é uma palavra homônima. O que que é uma parábola homônima? O que é uma palavra homônima? Ninguém sabe? Ele tem dois sentidos. Tá? Ele tem uma parábola na matemática, tá? A parábola da matemática representa é uma representação gráfica de uma função de segundo grau. A gente aprende, né? X ao quadrado menos 4ac, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Quer dizer, aprende parábola lá na matemática e ela simboliza também o ensino, né? Então, ó, em matemática é uma representação, no sentido religioso, ela ilustra uma verdade ou um princípio abstrato de forma mais acessível e memorável, através de uma comparação implícita com uma situação familiar. Isso é uma parábola de Jesus. Tá? Lógico que tem mais textos aqui e tal, eu vou pegar a parte mais importante que eu não quero tomar muito tempo. As parábolas são comuns em textos religiosos, e especialmente no Evangelho do Novo Testamento, onde Jesus frequentemente utilizava essa história para ensinar sobre o reino de Deus, a natureza de Deus e o comportamento humano. É isso que Jesus falava. Lembra que falava, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a rede ao mar, ali puxa peixes grandes e pequenos. O reino de Deus é semelhante a um homem que vai ao campo, semeia a semente do trigo, à noite vem o inimigo, semeia a semente do joio. O reino de Deus é semelhante a um homem que vai no campo, encontra no campo um tesouro escondido, vai e vende tudo que tem, compra aquele tanto, assim por diante. Um monte de parábolas, não vou citar, são 30 e poucas parábolas, né, de Jesus que são contadas. E todas elas têm uma simbologia, todas elas trazem símbolos, todas elas falam sobre o reino de Deus, a natureza de Deus e o comportamento humano, sobre nós, o comportamento humano. Exemplos típicos de parábola samaritano, filho pródigo, semeador, dos talentos, etc, etc. Quais são as principais características que se observa na construção das parábolas? Simplicidade, eu não vou ler. Alegoria, lição moral. Sempre tem lição moral. Comparação, compara alguma coisa, o reino de Deus é semelhante ao homem, o reino de Deus, como faz sempre. Porque Jesus falava com a turba em parábolas. Vou falar aqui sobre a expressão turba, que não vem ao caso, mas porque ele falava em parábolas. Ah, os evangelistas perguntaram isso. E se vocês forem olhar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, na parábola do semeador, no final, quando ele termina a parábola, todo mundo chega para ele, nós não entendemos nada dessa parábola. Por que que você fala em parábolas? E ele fala, porque para vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Para eles, por enquanto, a gente fala em parábolas, para que a gente não possa, porque eles ouvindo não entendem e vendo não veem. Né? Porque, por enquanto, eles vão entender aquilo que cada um, o que que eu falei? Cada um pode alimentar dentro do seu coração. Nível de atenção e de desenvolvimento de cada um. É muito comum isso. Todos os espíritos evoluídos fazem dessa maneira. Exemplo, nosso lar, todo mundo sabe, por isso que eu gosto de usar esse exemplo direto. Livro Nosso Lar. Dentro do nosso lar, pede-se que não se volite. Por quê? Porque a grande maioria dos espíritos que estão lá dentro não sabem volitar. Então, para que não haja, para que eles não se sintam, vamos dizer assim, constrangidos, você não volita. Não é que você pode, mas coloca-se, pede-se para que não volite dentro do nosso lar. A mesma coisa quando, se você pegar o livro Libertação, André Luiz, Eloy e o instrutor Gubi, quando eles vão entrar dentro daquela zona que é chamada de trevas, o que que eles fazem? Eles apagam toda a luz deles e se transformam, modificam todo o seu perispírito para que eles se pareçam com uma pessoa que está ali, exatamente para que eles possam ali não serem vistos como os bonitinhos, né, e serem excluídos, né, mas que eles possam transitar entre todos Chama atenção, né? sem chamar atenção e conversar, trazendo boas sementes. E nós estamos falando de sementes, dando boas sementes, entendeu? Ajudando, trabalhando, sem precisar mostrar que você está lá em cima e que você desceu ali por um misericórdia. Por quê? Qual a vantagem para isso? Então, isso é típico, tá? Então, por isso que ele falava, né? Exatamente nesse aspecto. A gente tem um manual, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente pode dar uma olhada lá no capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, e tem 4 e 5. Se vocês forem lá no item 4 e 5 lá, eu até deixei marcado aqui, né? Causa estranheza ouvir
Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que esconde a toda a hora o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que todos podem compreender. Ele explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: Eu vos falo em parábola, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas, eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil. Mas a vós eu digo, porque já vos é dado compreender esses mistérios. Ele procedia, portanto, para com o povo como se faz com crianças cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos que entram possam vê-la. Ele não diz que tenhamos de revelar incondicionalmente todas as coisas, pois todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe, e porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Acontece com os homens em geral, o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir ao seu tempo, pois a semente lançada à terra fora do tempo não produz. Mas aquilo que é mas aquilo que há producência, mandar a nosso Deus sem óbvio, calar momentaneamente, cedo ou tarde deve ter descoberto, porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmo a luz viva, a obscuridade lhe pesa. Como Deus lhes deu a inteligência para compreender e se guiarem entre as coisas da terra e do céu, ele, eles querem racionalizar a sua fé. E então, que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Depois tem um item 5 que fala também uma continuidade sobre isso, tá? Então, depois, quem quiser dar uma olhada nos itens 4 e 5, que proveito podia tirar dessa multidão de parábolas cujo sentido lhe era oculto? Se alguém quiser saber a resposta, dá uma olhada lá no item 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, no item de número 6. Há tempo em que os ensinos de Jesus não estarão mais circunscritos ou de limitado entendimento? Ou melhor, quando Jesus deixará de falar com a turba em parábolas e sim de forma aberta, sem alegoria? Pergunta muito bacana, né? Também está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando isso vai ocorrer. Lógico, eu já contei sobre isso, o próprio capítulo 16 do Paracleto, dos 16:25 ao 16:33, Jesus fala sobre isso, e o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, é só ler o item número 4 que você vai ter exatamente essa resposta. Eu estou sem aqui o- os óculos, mas Fala. Qual que o você item quer? 4. Item 4. Jesus promete outro consolador, é o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreender, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, num tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias, levanta o véu propositadamente, lançada sobre certos mistérios, e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra.
e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa, a um objetivo útil a todas as dores. Exatamente. Haverá um tempo em que os filhos de Jesus não estarão mais circunscritos ou limitados ao entendimento com a vinda do Consolador. Ou melhor, quando Jesus deixará de falar com a turba em parábolas, assim, de forma aberta e sem alegoria. Exatamente, com a vinda do Espiritismo. Tá? Por isso que eu falei que todas as respostas às suas perguntas estão dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E para finalizar, vejamos o item 4, segundo parágrafo. E para finalizar, a gente pode dar uma olhada lá no item 7 do capítulo 24, que não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Eu acho que está aqui no final. Não, lá no 24. 24, 24. 24, 7. Eu acho que eu deixei uma folha aí dentro. Aqui. Item 7. É. O Espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideravelmente. Os Espíritos procedem das suas instruções com admirável prudência. É sucessiva e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina. É assim que os demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chega o momento de fazê-la sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possui mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no seu tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos, o tempo de lhes preparar a aceitação. Então, aí fecha exatamente com relação àquilo que a gente está falando sobre as parábolas, né? Então, tudo no seu tempo, tudo de acordo com a capacidade nossa de compreensão. E voltando lá para a nossa pergunta de hoje, né? Eu queria só voltar para a gente ter aqui o complemento. Deixa eu conseguir voltar aqui, só para a gente deixar na tela e ouvir o que vocês pensam agora que a gente pode abrir. Poder-se-á conhecer poder-se-á reconhecer nas palavras a expressão fenomênica das suas palavras, guardando a eterna vibração nos seus ensinos? A resposta não poderia ser diferente de sim. Por isso que eu peguei boas partes do Evangelho segundo o Espiritismo, as parábolas de Jesus, as parábolas do Evangelho, são como as sementes divinas que desabrochariam. A gente fechei exatamente por aí, né? Mais tarde, em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, eu usei só o Evangelho para poder responder a pergunta de hoje. E agora, Meg, você achou alguma coisa? Achei. Sim, a resposta não poderia ser outra, né? Tinha que ser sim mesmo. E hoje mesmo nós estávamos conversando aqui na sala sobre a frequência da fala de Jesus, da voz de Jesus, né? Então, aguardando a eterna vibração de seus sentimentos nos ensinos, se nós pegarmos as leis morais, né, da 614, e nós formos na 627, tá? Que pergunta o seguinte: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Tem a ele a nos ensinar alguma coisa a mais? A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque havia falado segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis. Essa é a nossa missão: impressionar os olhos e os ouvidos. O ensino dos Espíritos deve ser agora claro e inequívoco. E por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todos? É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso nos habituar a ela pouco a pouco, porque de outra forma ela nos ofusca.
Deveis compreender com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles não recebiam senão algumas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco, e a maior parte do tempo tudo isso era simbólico. Graças à chave que vos dá o Espiritismo, que bate com o que você falou, Por isso que eu peguei o manual com a chave. para uma multidão de coisas que puderam até aqui vos parecer sem razão e da qual hoje a realidade vos é demonstrada de maneira irrecusável. Por isso que eu fui em busca das chaves. Isso. Por isso que eu peguei e falei, vou trabalhar Jesus só já com o evangelho. falava, né? As minhas palavras são de vida eterna. Passa o céu, passa a terra, né? Mas as minhas palavras não passarão. Então, de forma didática, né? Como sempre a gente tem aprendido, grandiosa, o aspecto fenomênico parece, né? Mas atualmente nós temos condições. E foi o tema de hoje Foi. da nossa. Então, não foi o tema, que ele Quase entrou bem, levou né? por esse Ele caminho. foi bem colocado. Muito bom. Entendeu? Então, eu achei a questão 627 a 628 no Livro dos Espíritos. São as bases fundamentadas para o evangelho, não põe essa Eu candeia debaixo do gostei muito alqueire. do Rex que você falou. Foi muito legal, porque eu tinha estudado justamente para essa pergunta, porque a nossa a aula de hoje foi sobre, às vezes, falar e como escutar. E como é que Jesus conseguia falar para 5.000 pessoas, sem microfone, sem, né, alto-falante, sem nada, Sem né? Ele voz. falava pro coração. Eu estava estudando sobre o resto da voz de Jesus. Diz que quando canta aquela Ave Maria lá, aquele menino Malakai lá, ele canta 963 Ré. Que Jesus conseguia falar em 2.212 Ré. Como será que eles descobriram que era isso? Tem um estudo científico comprovando e mostrando com aparelhos que medem como que ele conseguia chegar a atingir 1.000 pessoas. Ele teria que falar nessa frequência para poder atingir uma pessoa lá O atrás. último de lá da. Porque às vezes aqui na sala as pessoas me pedem para eu falar Fala mais mais alto, alto. Fala mais isso. alto, Meg, fala mais alto. Aqui nessa Cara. sala eu tenho dificuldade, né? E Jesus estava lá, né? E não é como um show que os caras passam telão, põe aquele alto-falante. Tem lá Não, 1 milhão de watts. Mais ou menos isso. ele lá naquela distância, Ainda tem 100. a Tinha que ter, vibração. né? Tinha que ter alguma coisa. Tem que falar para o coração, né? Falar para o coração é falar com sentimento, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Falar com sentimento, né? E o sentimento vai longe. É longe. Às vezes nem precisa falar, só basta olhar, né? Isso. Um olhar, às vezes, é suficiente para transmitir tudo que você quer dizer. Tudo que você quer dizer. Aquela telepatia que ele já emite para você tudo o que você precisa saber. Você só vai ouvir um pequeno som. A Meg lembra que nós estudamos Francisco de Assis de Miramês. Lembra? E tem umas passagens ali que falam sobre isso, né? Principalmente quando fala da irmã Clara, né? Final. Clara de Assis. Ela estava no convento, fechada no convento, e ela ouvia o padre lá falando na igreja, né, como se estivesse ali do lado dela. E ela Bem, conseguia, assim, ela também tinha essa sensibilização muito forte. Nossa, foi muito interessante aquelas aulas, né? Foi muito interessante. Mas e aí, que mais? A gente pode falar um pouco mais sobre isso. Expressão fenomênica. é isso O que é que eu expressão ia fenomênica? perguntar. O que é Vamos lá. Expressão fenômenica. São fenômenos, né? Que expressão fenomênica? Olha, O negócio é essa Levantou, né, voz. Meg? Essa coisa que é a voz dele, que é um fenômeno. eu fiz o seguinte. Eu peguei e coloquei essa pergunta para a inteligência artificial responder. No Espiritismo, peraí, deixa eu pegar a pergunta, né? Poder-se-á reconhecer nas palavras de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração do seu. Ou seja, a pergunta exatamente coloquei para a inteligência artificial. Lógico que, como ela está toda circunscrita, toda fechada para trabalhar só com o Espiritismo, ela só vai responder. Então, ela responde já de cara, né? No Espiritismo, as palavras de Jesus são consideradas muito mais do que meras histórias ilustrativas. Allan Kardec
em O Evangelho segundo o Espiritismo, dedica diversos capítulos à análise e interpretação de parábolas à luz da doutrina espírita. A resposta à sua pergunta é, portanto, afirmativa, ou seja, a mesma que foi dada por Emmanuel. Sim. E aí ele coloca, segundo o Espiritismo, as parábolas de Jesus são expressão fenomênica de um profundo sentimento. As parábolas, embora revestidas de uma linguagem acessível e de exemplos da vida cotidiana da época, carregam em si essência de amor incondicional, da caridade, da humildade e de todas as virtudes que Jesus exemplificou. As parábolas são o veículo através do qual essa eterna vibração dos seus sentimentos se manifesta. Ou seja, quando você pergunta ali sobre a pergunta é sobre a vibração, né? Deixa eu voltar lá exatamente. Reconhecer as palavras de Jesus, a expressão fenomênica. A eterna vibração é o que representa a expressão fenomênica. Reside nos ensinamentos. O verdadeiro valor das parábolas não se limita à narrativa em si, mas reside nos princípios morais e espirituais que elas encerram. Essa eterna vibração é a força motriz dos ensinamentos de Jesus, capaz de tocar os corações e impulsionar e transformar a transformação moral da humanidade ao longo dos séculos. O Espiritismo revela a profundidade dos ensinamentos. A doutrina espírita, com os seus princípios da reencarnação e da lei de causa e efeito, da comunicabilidade dos espíritos e da progressão espiritual, oferece um novo olhar sobre as parábolas. Ela desvela camadas de significado que muitas vezes passaram desapercebidas em interpretações puramente literais ou dogmáticas. Foco e essência moral. O Espiritismo busca extrair das parábolas a essência moral e universal aplicável a todas as épocas e a todos os indivíduos, independentemente da sua cultura ou do seu nível de desenvolvimento espiritual. A ênfase está no aprendizado e na prática dos ensinamentos de amor e da caridade. Portanto, para o Espiritismo, ao estudar as parábolas de Jesus, devemos ir além da forma das palavras, buscar compreender a profunda vibração do seu sentimento, a essência dos seus ensinamentos, que permanecem eternamente relevantes para a nossa evolução espiritual. As parábolas são como um manancial inesgotável de sabedoria e um guia seguro para a jornada rumo à perfeição moral. Então, quando a gente faz aquela pergunta, né, que ele coloca aqui, de Jesus, expressão fenomênica, a expressão fenomênica, ele trabalha como sendo exatamente essa eterna vibração. Eterna vibração, que ele coloca, a eterna vibração reside nos ensinamentos. O verdadeiro valor das parábolas não se limita à narrativa em si, mas reside nos princípios morais e espirituais que elas ensinam. Essa eterna vibração é a força motriz dos ensinamentos de Jesus, capaz de tocar os corações e impulsionar a transformação moral da humanidade ao longo dos séculos. Então foi o que eu consegui tirar. Tá? Tá cada vez ficando melhor. Cada vez que eu vejo, ela está ficando cada vez mais certinha e eu tenho encontrado menos problemas. Tá? Já está na versão 3.5 essa daqui, que é a gratuita. A versão 4.0 eu ainda não tenho, porque é paga. Mas a 3.5 já está bem legalzinha. Diz que a 4.0 está um pouquinho melhor. Então, cada vez que vai sair uma versão melhor, eles vão focando mais. Está ficando bem interessante. Tá? Eu Você já programei ela para só trabalhar só com espiritismo. Só. É assim que funciona, né? Você tem que alimentar ela para ela te fornecer. Você tem que Ele está dar alimentando, ele está dando a linha. Eu quero que você trabalhe única Ela e te exclusiva. ajuda, mas você tem que ajudar ela a te Você dá a ajudar. diretriz. Eu coloco lá, eu quero que você me trabalhe somente com aquilo que sejam conceitos que estão dentro da doutrina espírita. Então ela usa vastamente a Kardecpedia, ela usa vastamente o NetSearch, muita coisa no NetSearch. E o que que ela faz? Ela pega todas as palestras espíritas que tem no YouTube, ela traduz em texto e aprende com texto. E aí os textos. Então tem hora que você pega
textos que você fala assim, esse texto aqui é da palestra do Haroldo, da palestra do Divaldo, da palestra Não do faz mal Simão apanhar. Pedro. Ela traz o texto do jeito que está na palestra, só acerta para que ele fique, vamos dizer assim, a linguagem falada é diferente. A linguagem falada é diferente da linguagem escrita. Então ela só faz a adaptação da linguagem e ela traz para você. Então, às vezes você pode perguntar para ela, olha, tem uma palestra do Divaldo, por exemplo, do Haroldo, falando sobre a parábola do bom samaritano. Poderia me fazer um texto dessa palestra, sei lá, em 15 páginas, trazendo o conteúdo dessa palestra? Ela ouve a palestra inteira, traz um texto, ou seja, da linguagem falada, ela passa para uma linguagem para e traz um texto para você que fica assim, puta, assim, nossa, dá para escrever um livro. Então, hoje em dia, é difícil você pedir para as crianças falarem de alguma coisa, que elas falam para a inteligência. Ó, me escreve, a professora quer que faça um texto sobre fulano e tal. Eu queria um texto para você. Está difícil hoje em dia. Olha, e pior de tudo é que cada hora ela tem um texto diferente. Então, é difícil de você não dizer que está um plágio. Entendeu? Ela cria Isso textos porque a gente diferentes. Mas não isso não- daí, não isso daí tinha é ainda, né? prejudicial Já está mais para o avançado, já está entendimento, mais né, avançado. Estamos na Eduardo? versão 3.5, né? Eduardo, mas isso daí não é prejudicial para o entendimento, para o raciocínio, Eu acho que não, não? porque para você, mesmo que você leia o texto, você vai aprender com a leitura do texto. Isso aí já é o fruto de um raciocínio. Ela Não, mas vai não é seu trabalhando. raciocínio, né? Exato, é Tá esse o querendo, problema. É, É que você nem você você fazer for uma casa, conta vai ter que matemática Mas aí que tá. Você vai fazer, pega faculdade. assim, faça um texto me falando sobre ecologia. Beleza, eu chego em casa, chego para a inteligência artificial, olha, eu preciso de um texto que fale da ecologia nos dias de hoje. Ela já era para você. Quero em 2 páginas. Ela já era para você. Se eu fosse o professor, eu ia pela texto, já ia imaginar que foi ele que escreveu. sim. Foi ele que escreveu. Terminou de ler o texto, falando, bom, esse texto é muito bonito. Agora eu queria que você me dissesse o que você entendeu desse Aham, texto. sobre o texto, Aí que eu quero. O explicasse. problema é a pessoa tem que estar preparada para esse retorno, porque eu, Isso. se fosse o professor, tá lá, tá falando, o texto é maravilhoso, mas eu quero saber o que você escreveu aí, o que você quis Quem dizer com isso. escreveu isso aqui sabe tudo. Agora, vamos ver se, o que que você O que você sabe. entendeu Você disso daí? entendeu? Pelo menos não, eu quero o parágrafo número 2, que parágrafo até mais simples se tiver. O que tem nesse parágrafo? Fala para mim o que está aí dentro desse parágrafo. Esse que eu acho interessante. Que os professores deveriam agora começar, não, tudo bem, você pode usar a inteligência artificial, só que tenha cuidado. E quando você vier expor, eu vou escolher 1 ou 2 parágrafos e vou falar para você, olha, o que está nesse parágrafo? O que que você quis dizer? O que você quis dizer com Uma isso? coisa que você fala, e Sócrates fazia assim, ele fazia a pessoa pensar Então, na resposta. o que eu falo, que eu ia Você falar. buscar, Eu chegava para ele, olha, o texto é maravilhoso, é, tranquilo, mas o que você entendeu desse texto? exatamente. Pelo menos, pega aquele texto lá, vamos fazer uma brincadeira rápida aqui. O que isso dá para a gente fazer aqui, né? Pegar aqui. As parábolas de Jesus são uma expressão fenomênica de um profundo sentimento. O que você entende por isso? Aí a pessoa, pô, mas espera aí, eu escrevi a parábola Aí de a Jesus são casa uma caiu. expressão fenomênica de um profundo sentimento. Aí a casa caiu com o aluno. É isso, Aí a pessoa, não, mas aí, como assim profundo sentimento? Bom, aí, se fosse perguntado para mim, eu ia falar, lógico, expressa um profundo sentimento. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O que ele sentia no íntimo do seu coração, ele exato. queria compartilhar conosco. Aquilo que ele desejava de trazer de misericórdia, compaixão, de ensinamento, de vivência, de como viver em sociedade, de como tratar as pessoas como gostaria que tratassem a gente. Esse sentimento que brotava lá do fundo do coração dele, não só na palavra, porque o verbo se fez carne. A palavra cria, e Deus disse, haja luz, e Deus disse que tenha águas, e Deus disse, ou seja, a palavra cria, a palavra ela é uma ação fenomênica que traz um fenômeno, que tem um acontecimento. Está lá na Gênese, no Velho Testamento. Então, se a pergunta fosse para mim, eu na lata, ia voltar lá na Gênese. Ia trabalhar, não. O fenômeno, a fenomenologia,
o acontecimento vem lá da Gênesis, lá dos primeiros versículos da Gênesis. E Deus disse: faça-se a luz. E Deus disse que tem animais, não sei o que lá. E Deus disse: a palavra, o verbo criador. A palavra criadora, ela está presente. E lá. E Deus disse, ele não falou o eterno Deus. O eterno Deus foi quem soprou na narina do homem de terra, né? Que deu origem ao homem de barro, que deu origem ao homem. Aí é o eterno Deus. Ali são pessoas diferentes, não é uma pessoa só. Quando ele fala Deus disse, simboliza Jesus, Criador, é quem criou esse mundo. Volta lá a Caminho da Luz, né? Quando fala, né, que reunião definiu Jesus como sendo o governador espiritual do orbe, aí ele lhe deu uma parte da nebulosa solar para que ele pudesse ali desenvolver um planeta. Então, quando eu falei, Deus disse que haja luz, que haja água, que haja os animais, é Jesus criando. É por isso que o Velho Testamento começa, e Deus, isso começa no plural, Elohim, né? Por quê? Porque é Jesus com toda a pleiade de espíritos, Elohim já é uma palavra plural. plural, São deuses que deuses, que são todos esse grupo. Por isso que é Deus disse, não está falando o eterno. Quando fala o eterno, aí sim, aí simboliza aquele que é o único que é eterno. Todos nós somos imortais, inclusive Jesus. Quando ele coloca o eterno Deus, aí simboliza realmente o Criador. O Criador. Então, se alguém me perguntasse o que significa esse primeiro parágrafo que você colocou, as palavras de Jesus, essa expressão fenomênica de um profundo sentimento, do sentimento que ele traz de dentro dele, do verbo criador. Então, por isso que eu falo, é interessante você deixar a pessoa, às vezes, pegar um texto como esse, texto lindo, bem feito, conduzido, tudo, mas tudo bem. Primeiro parágrafo, o que significa? já matou, porque quem mandou fazer não leu. Realmente, Você entendeu? Então, não, só não precisa tudo, não. Só o primeiro parágrafo. O que quer dizer isso? não é fácil, Eduardo, mas é aquele negócio, a gente raciocinar em cima de alguma coisa com o qual você aprendeu, meditar, a meditação é essencial na nossa, porque aí você aprende aqui dentro, dentro do seu raciocínio, não o que o outro falou, você não está É repassando. porque aí você, você tem todo como essa palavra que eu falo, ela, eu lembro dele. Um arcabouço Arcabouço, ele fala isso. de conexões, de Informações, informações, arcabouço de é estudo, atende né? nós. Arcabouço é. Quando é uma outra pessoa, o bom é ela criar, ela puxar, né? Mas aí que tá, ele deu deixa. Porque quando eu li aqui, as parábolas de Jesus são a expressão fenomênica do profundo sentimento, ele deu a deixa. Porque eu fiz essa pergunta, mas ninguém prestou atenção de que a resposta está na sequência. As parábolas, embora revestidas de linguagem acessível aos exemplos. Se a pessoa que eu perguntei tivesse lido o próprio texto, ele ia falar, não, tudo bem. E a pergunta para você é a seguinte, a resposta é, as parábolas de Jesus, embora revestidas de linguagem acessível. E aí eu ia falar, pô, tudo bem, pelo menos leu o texto. Decorou. Decorou. Pelo menos Agora, entendeu. percebeu que eu fiz uma pergunta que ele só, o Francisco, que pegou. A resposta da própria pergunta, está na sequência. Entendeu? E Não, eu isso não aí eu também respondi tinha por ali. entendido. Eu fui Mas lá em é como Gênesis, se né? fosse, tipo assim, o professor pegou o texto, fez a pergunta, tipo, sem nada, sem consulta nenhuma, responde, né? Por isso que eu falei, eu ali e falei, e aí, como é que me virei para você? E aí eu falei, não vou responder como está no texto, que ele falou, podia ter virado e falar, a resposta está ali. Não, vou lá na Gênesis, vou dar uma outra resposta. Entendeu? Se fosse alguém, como você falou, que tivesse estudado para fazer o texto, ele não ia dar a resposta que está ali, ele ia dar uma resposta dele, do que ele estudou, do que ele Exato, da ligou, do que eu compreensão fiz. dele, É, do que ele fez. Fizemos isso centenas de vezes. É. Quando a gente construía uma ação, ou construía um trabalho, a gente ia analisando trecho a trecho, para ver se estava enquadrando uma coisa encaixando na outra, se tinha sentido aquilo. A gente dava sentido a essa sequência. Agora, você copia algo, ou então você pede para uma inteligência artificial fazer, e você não lê pelo menos o texto para conferir, né, se é o que você pediu. Muitas vezes eu leio o texto e falo, tá uma porcaria, né? Não, Você é na tá base. padrinho, Não tem gancho para falar alguma coisa.
Então, é preciso que Mas foi você. nesse sentido que Não eu vou desmerecer o falei, fato de você ah, puxar algo da inteligência que você artificial, não vai porque ela vai depois fazer a mesma coisa que você faria na prática. é que Eu nem acho, eu Seria acho que alinhavar texto, né, e criar é, é, um texto que esteja alinhavado com o sentido. Sim. E aí, pá, né, matou. Agora é o seguinte, se você não fez isso daí, e a inteligência artificial fez, como você falou, vai buscar ali, vai buscar acolá, vai buscar do Haroldo, vai buscar de quem quer que seja que tenha feito uma palestra ou montado um trabalho desse tipo, vai buscar trechos que estejam dentro daquilo que você pediu. Fora as Monta, abobrinhas que às vezes tem no meio. monta, não, tem é, abobrinha, eu acho. A inteligência artificial tem a capacidade de discernir muitas coisas que a gente tem. Ela cata às vezes umas abobrinhas que vem no meio que você Vai fala assim, o texto está maravilhoso, mas pega esse pela parágrafo, semântica. amassa e joga fora. Você Vai fala, pela semântica, é, é árvore, é galho, é tronco. Ela vai buscando. Agora, se o cara colocou lá assim, não, a Jesus veio do árvore da tronco de vida. Davi, ou isso. da árvore de Davi, Ele está pronto, matou entendendo. o cara não a inteligência artificial não vai conseguir fazer isso, porque ela não tem o conhecimento que nós temos. A É. abrangência do nosso conhecimento quando você é pede coisas maior. do Velho Testamento, só vem abobrinha. Então, Porque normalmente é sim, coisas que são textos, principalmente textos teológicos, que trazem às vezes algumas coisas que você fala assim, nossa, eu não sei de onde é que você tirou isso. aí eu vejo isso daí, sabe como? Principalmente, meu Deus do céu. Dificuldade que Você os sabe caras estar lá tiveram, naquela época, né? que os caras tiveram para traduzir, em primeiro lugar, do hebraico, do aramaico, para o grego, que já deu um nhonho aí, né? Depois do grego Isso, para o latim. isso. Merda, deu um monte de merda. Assim, eu fiquei pensando em palavras que tinha nada a ver. É, Os caras, os copistas que são estavam ali palavras. fazendo, não entendiam. Ah, vai assim, né? Pronto, que isso? É, Não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. São filigranas do texto que são um cara que tem a vivência, que tem o estudo daquele assunto que vai conseguir destrinchar. Eu acho que uma coisa muito boa hoje, tipo, é ajuda de correção de redação. Para é, ajudar o aluno no vestibular, essas coisas, fazer e colocar para conferir. Aí vai mostrar erro de português, concordância, o que faltou, o que não sei o quê, né? Então vai te dando e dá até nota. Tem programas que te dá até, tipo, ó, essa valeria tanto, tanto, tanto. Então, isso eu acho que são ferramentas que antes você tinha que Lembra, fazer, dar para a lembra professora quando tinha avaliar. o Então, isso manual, ajudou. Porque você pode fazer quantas em casa que nossa, te mano. ajuda nisso, Exato. manual do né? redator do Estadão, Que é lembra? prática, né? Nossa, eu li bastante aquilo lá e eu tenho muita coisa que ainda tenho muito problema, principalmente naquela parte de objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito. Eu, às vezes, eu me perco naquelas coisas lá. Nossa, meu português ainda é muito pobre para isso. Muito É pobre. complicado. Como eu contei aqui a história do Auristo, né? Aqui tem um texto clássico, né? Quando ele coloca ali alguma coisa. Texto de Emmanuel que aparece com o futuro do presente, pode ter certeza. Ele está querendo dizer de uma ação do passado, presente e futuro, uma ação que tem uma continuidade. E ele coloca no futuro do presente porque não tem como. Ele estava acostumado com os textos gregos, o grego koiné, que tem essa expressão do Auristo. Então, era futuro do presente, pronto, tudo bem. É uma ação que está acontecendo hoje que vai ter um resultado lá na frente. Isso é futuro do presente. Mas o problema é que tem o passado, né? E que não dá, e que não tem como exprimir. Muita coisa no Evangelho tá Muita assim, coisa está perdida, porque tá. Porque perdeu o não tem sentido. como Ah, traduzir. muita coisa de Jesus mesmo está perdida, porque o pessoal não consegue destrinchar o sentido daquilo que ele falou. Agora, vamos lá no original, no aramaico. Não tem, né? Não Não tem. tem muita coisa que você não vai encontrar. Não, e sem contar que se a gente falar assim, quando você olha aquele quadro, o que que te representa, cada um tem uma Não, interpretação, uma visão Sim. É por isso que é bom de, parábola. de conhecimento, Hoje nós temos né? quatro De evangelhos, né? conhecimento Cinco, na verdade. e Tem quatro de evangelhos, devocional e nem também todos com eles aquilo. falam que é são horrível o que sinóticos, né? você Não está são sinóticos. Naquele querendo momento, chegar. se deu quanto de coisa que ali veio, É, né? O mesmo fato narrado duas ou três vezes, e você vai lá e fala, pô, mas pera um porque pouquinho. é como eles Não falam, importa Olha, mais que esse está negócio aqui. longe de Para o que compreender você muita só coisa. ficou perguntando, tem
duas passagens dentro do Evangelho, que eu não posso comentar isso agora, mas fica aqui o convite, eu vou comentar sobre essas duas passagens do Evangelho. Uma delas tá, ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, e ele segue, né? Ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Onde é que está isso? Eu vou responder isso daí Não deve. no NEP. Justamente também com aquela expressão que aparece exatamente quando a gente está estudando lá a parábola do mordomo infiel, que aparece sobre os filhos da luz. De onde saiu esse troço? Os filhos da luz, né, os filhos dessa era são mais prudentes que os filhos da luz na sua criação. Quem são esses filhos da luz na sua criação? Está lá no começo, no Gênesis. Não, não, eu vou responder no NEP, tá? Eu vou dizer para vocês onde é que estão essas duas expressões, eu vou deixar para falar no NEP, tá? Mas é exatamente o que vocês estão conversando aqui agora. Tem algumas coisas que a gente só conseguiu acertar de uns tempos para cá. E eu vou dizer como é que a gente acertou isso aí. Eu vou dizer, vou matar a cobra e mostrar a cobra morta, não vou mostrar o pau, não, vou mostrar a cobra morta. Então fica o convite para quem quiser, não nessa terça, na próxima terça a gente vai falar um pouco sobre isso, vai voltar a esse tema, e eu vou trazer de onde é que está. Tem muito, citei duas expressões, tem outras expressões, mas essas duas são as mais conhecidas, né? Mas tem outras expressões, se eu lembrar de mais alguma na época, lá na hora eu falo, e vou dizer da onde que a gente tirou isso aí, porque você pode procurar no Velho Testamento inteirinho e na própria Evangelho de Jesus, odiará o teu inimigo no teu lugar. Por escrito isso. E filho da luz também não aparece em nenhum lugar, nem no Velho Testamento e nem no Novo. Você pode procurar à vontade. Não tem. Então, como é que Jesus tirou? De onde é que surgiu esse troço? Tem. Pior que tem. Tem. Eu conto no NEP. Fica, vou deixar vocês no. Fica a tentação. Eu conto para vocês no NEP. Deus, né? Ai, não. Conto pra vocês. Senão vocês não vão aparecer no NEP. Fica então o convite, gente. Terça-feira não nessa, na próxima a gente tem o NEP. Nós estamos estudando a parábola do mordomo infiel. Já fizemos 2 versículos. Vamos ver se na semana que vem a gente faz mais 2 versículos. Exato. É difícil de fazer mais que 2 versículos num NEP, é muito raro fazer mais que 2 versículos no NEP, mas é isso mesmo, o NEP é isso mesmo, né? E é por isso que lá eu vou trazer da onde é que vem essas coisas, né? Que lá é realmente o ambiente para a gente ir atrás. Lógico que eu falo, que nem eu falei aqui de Auristo, essas são coisas para falar numa palestra pública, para a gente falar. Mas ela diz tudo. Pra gente tá pensando. Aí a gente vai mostrar alguns pontos. Se eu tivesse vindo preparado, até trazia muitos pontos que estão lá dentro do Evangelho, principalmente é, tem passagens que estão dentro do próprio Decálogo, que foram colocados no futuro do presente, né? E que você percebe ali que é uma ação e que é um mal visto. Mas aí para isso você precisaria trazer o NEP Search para você abrir o grego, vai aparecer embaixo, quando você está em grego, vai aparecer entre aspas embaixo, auristo. E depois lá embaixo tem o que a gente chama de strongs. Strongs são os verbos, né? E aí naqueles strongs ele vai falar, olha, isso aqui é uma ação. E essa ação é uma ação que acontece no passado, tem consequências no presente e tem consequências no futuro. Uma ação que tem um linear, é uma ação linear. E aí ele vai te dando para você adjetivos que você poderia utilizar ou verbos no futuro do presente que você poderia utilizar para você dar mais ou menos uma ideia do que aquilo representa. E aí você abre um leque maior de entendimento. Nossa, aí vai longe. Mas aí isso é para quem quiser brincar um pouquinho. Tá no Interlinear, lá no NetSearch. Ou comprar aquela Bíblia desse tamanho que eu tenho lá, que é o Interlinear, né? Que tem o texto em grego de um lado, tem o texto em português do outro, e embaixo tem lá os strongs, e tem os verbos, e tem toda. Chama, né, pessoas? O NetSearch tem tudo. Igualzinho que tem na Interlinear. É que eu gosto mais de usar Em hebraico. o, no hebraico só tem o do do Novo Testamento, no Velho Testamento. O Novo Testamento, ele foi todo em grego, ele só tem em grego. A gente só tem em grego. Tudo bem, estamos estudando grego. Mas vale a pena, olha, não precisa saber grego.
Como eu falei, não precisa, porque tá tudo lá explicado. Quer dizer, tem os Strongs, tem os verbos, tem dizendo, tal. Tá em português Brasil, então tá escrito em grego, tem a tradução em português e embaixo tem as setinhas indicando. Isso aqui é uma ação, isso aqui é tal, isso aqui e você vai. Você não precisa saber o grego, você só sabe que há a tradução daquilo e o que que aquilo significa. E aquilo já é o suficiente, não precisa aprender grego, não precisa fazer a do Tradias que foi aprender grego, foi aprender hebraico. Ele foi aprender porque ele precisou fazer a tradução, ele fez a tradução. Mas senão, ele não precisa. Né? Mas como ele foi fazer a tradução. Bom, eu acho que foi bem aproveitado, não foi? Queria agradecer a presença de todos, agradecer o pessoal da internet e vamos passar para o nosso encerramento. Quem pode fazer para nós o encerramento? Eu trouxe o encerramento. Vamos lá. Então, vamos, como diz Jesus, agradecer a presença, agradecer essa casa que nos acolhe, que nos recebe. E vamos agradecer principalmente a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos amigos espirituais presentes que nos acompanham com tanto amor, tanto carinho. Vamos agradecer os ensinamentos aqui proferidos, que eles penetrem em nossos corações e sejam uma constância em nossa existência, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e atitudes. Que Jesus continue assim, nos fortalecendo sempre com a sua vibração amorosa, com tantas palavras e tantos ensinamentos. Assim damos por encerrada a aula de hoje, com muita paz. Todos fiquem com Deus e que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.